Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui dentro do que nós combinamos a semana passada e quero agradecer de coração pela participação de vocês, pelas inscrições que foram feitas no nosso canal Olhar da Alma, que nós temos como tema principal trabalhar a questão da psicologia, fazendo essa conexão com a espiritualidade. Deixamos aqui o nosso recado no vídeo anterior, o significado de trabalharmos esse tema pela uma visão dentro dos estudos da psicologia contemporânea, como que nós estamos relacionando nos estudos das abordagens psicológicas a questão da alma. Porque, por definição, psicologia significa estudo da alma, conhecimento da alma. E nós temos interesse, então, de nos aprofundarmos nesses assuntos para que a gente possa refletir juntos e aprendermos juntos sobre esse significado real da alma que a psicologia, de certa maneira, vem perdendo a sua conexão. E o nosso interesse, então, é fazer um resgate da psicologia com a alma. E para nós continuarmos nessa trajetória, eu quero agradecer a participação de vocês, as inscrições, algumas sugestões que surgiram aqui, como a Isabela Lima, que sugere para nós trazer um assunto da saúde mental, que com certeza nós vamos conversar bastante sobre a saúde mental, porque falar de psicologia, que é o nosso comportamento, relacionando com a espiritualidade, nós vamos trabalhar também conceitos da neurociência, para que a gente possa compreender um pouco melhor esse processo. Logicamente que o nosso trabalho aqui, o nosso interesse é fazer uma reflexão, ou algumas reflexões, de maneira mais livre, mais tranquila, para que a gente possa ir compreendendo este processo. Então, nós preparamos para esse início desse trabalho, que eu me sinto muito feliz, muito gratificado, um contexto que aconteceu, que ocorreu lá na França, lá na Europa, no início do século XIX, mais precisamente em 1804. Nós tivemos um ambiente, neste momento, no início do século XIX, que é pós-Revolução Francesa, que terminou no final do século XVIII, praticamente em 1799, onde a monarquia foi questionada pela Revolução Francesa e o processo pedagógico da França, ou até da Europa como um todo, de outros países, era comandado pela Igreja, que a Igreja ela era diretamente associada ao rei, lá na França, à monarquia. Então, pós-Revolução Francesa, houve, logicamente, uma conturbação, e aí deu-se início a um processo de reestruturação pedagógica no ensino da França. E aí, justamente com Mény de Bihan, que é um ideólogo que fazia parte dos ideólogos nesse movimento na França, ele começou a ter uma percepção diferente do que esses ideólogos traziam como base de reflexão filosófica, que era mais materialista. Então, logo após a Revolução Francesa, nesse processo de reestruturação do ensino na França, Mény de Bihan foi percebendo que alguma coisa de diferente deveria ser construída, ser elaborada, ou melhor, elaborado, para o aprendizado do ser humano, participando então do ensino, da estrutura, da cultura na França naquele momento. E ele começa então a desenvolver um estudo, e, na verdade uma psicologia, que ele denominou do estudo do comportamento humano como alma encarnada. Então aí nós percebemos que esse movimento pós-Revolução Francesa, que o Mény de Bihan e depois de outros companheiros que foram se agregando a ele, foram desenvolvendo, principalmente na área de humanas, essa psicologia então como estudo da alma encarnada, refletindo no comportamento ou na recuperação do comportamento humano. Porque, logicamente, que a Revolução Francesa ela vem como um grande questionamento do sistema político da época, onde a população cada vez estava mais necessitada, e aí nós tivemos esse processo da Revolução, e na decisão da Revolução Francesa veio a questão da morte ao rei, do sistema
da implantação da guilhotina e teve uma grande confusão. Então, quer dizer, esses ideólogos, inicialmente materialistas, juntamente com o pessoal do clero, tentaram, né, recuperar o processo pedagógico da França, mas começou a haver um movimento de questionamento, né, de que não poderia voltar o que tinha acontecido, né, no século passado na França. Então nós tivemos um movimento que começou principalmente aí com Menis de Biran desenvolvendo esta psicologia, né, onde ele propôs na área de humanas como ciências morais, que atualmente a gente poderia denominar de ciências filosóficas, e essa psicologia que ele desenvolveu, ela teve um grande objetivo, então, de uma transformação moral do ser humano. Olha que interessante, né? Quer dizer, para a gente passar por um processo de transformação moral, logicamente que a gente precisa trabalhar a essência, né, do ser humano. Então, nessa estrutura que eles foram desenvolvendo, né, desde 1804 até 1830, que foi o ano que conseguiu ser implantado, né, como a estrutura pedagógica oficial da França, tanto nas universidades como nas escolas, dos liceus, ela tinha uma proposta de trabalhar a questão do dever, a questão da vontade, a questão da lógica, né, trabalhando a questão da racionalidade, a teodiceia, que significa o estudo de Deus, independente da religião, e trabalhando a questão da bondade, da benevolência e da caridade nas relações. Então, os alunos, né, tanto das escolas como das universidades, na área de humanas, principalmente na área das ciências morais, eles aprendiam essas características, esses atributos. E, logicamente, que isso foi tendo um efeito no ambiente, né, pedagógico, no ambiente cultural da França, e isso foi desenvolvendo, então, um movimento que se chamou de espiritualistas racionais. Alguns filósofos, alguns professores foram agregando a esse movimento que Menis de Biran iniciou no início do século, culminando, então, em 1830, a implantação oficial no ensino da França desse sistema, logicamente, das ciências exatas, mas também das ciências humanas, trabalhando a questão moral do ser humano, trabalhando a questão da autonomia. Porque antes, né, da Revolução Francesa, o ensino que, de certa maneira, nós percebemos até hoje, na nossa atualidade, os ensinos sendo direcionados para que a gente possa ter comportamentos que nós chamamos de ensinos heterônomos, que vêm de fora para dentro de nós, né? E hoje nós estamos sendo convidados a olhar para dentro da nossa essência e termos a nossa autonomia de decisão. E nós temos hoje várias filosofias, vários aspectos filosóficos que nos faz esse convite da autonomia. E foi lá no início, então, do século XIX que a França já começou a trabalhar esse processo, né, implantando, então, a partir de 1830, nas escolas e nas universidades. Essa estrutura pedagógica, ela teve uma vida de apenas 20 anos, até 1850, que quando foi, então, no momento de uma nova revolução na França, o poder político ficou na mão de Napoleão III e ele destituiu esse pessoal chamado de espiritualistas racionais. Então, esses espiritualistas racionais é um movimento que veio questionar a questão do clero, que veio questionar o processo pedagógico que era heterônomo e implantando na França um processo de autonomia. Logicamente que isso teve um efeito. Teve algumas particularidades que nos nossos próximos vídeos nós vamos trazer aqui, onde nós vamos definir melhor como que foi implantado na estrutura pedagógica. O que cada disciplina dessa trouxe, né? E que refletiu um movimento que, inclusive, foi implantado aqui no início do século XX, no Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. E nesse movimento dos espiritualistas racionais, nós tivemos alguns brasileiros que participaram, né, deste movimento. E traz, então, no início do século XX, aqui para o Brasil, e foi implantado também, principalmente no Colégio Dom Pedro II, lá no Rio de Janeiro. Então, ficamos por aqui com com esse início do aprendizado, relacionando, então, a psicologia com a espiritualidade, onde nós trouxemos esse movimento muito importante, desenvolvido principalmente por Menis de Biran,
trazendo então o comportamento humano, no comportamento humano, a psicologia como estudo da alma encarnada, que não tinha um cunho terapêutico, e sim de transformação moral do ser humano. E hoje a nossa essência da psicologia contemporânea, nós só trazemos a psicologia com abordagem terapêutica. E lá, nesse movimento, nós tivemos então uma psicologia não terapêutica de transformação do homem pela sua moral, pela sua condição ética moral. Muito obrigado pela presença de vocês. Estamos muito felizes de estarmos juntos aqui nesse processo de aprendizado e na semana que vem nós traremos as particularidades desses movimentos. Espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu, se inscreva. Por favor, faça divulgação, porque todos nós temos muito que aprender neste processo dinâmico do nosso comportamento com a nossa condição espiritual. Um grande abraço e até a próxima semana.